Bem, minha gente, vamos continuar o nosso conteúdo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro eu vou fazer a ministração da aula e depois, conforme é o tempo em que ficar, né, desta aula, eu faço a correção das atividades da aula 5 e 6. Bem, gente, olha, todos os assuntos são muito importantes, muito mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse conteúdo que nós vamos ver hoje é o mais, para mim, assim, eu considero como sendo o mais importante do sétimo ano. Você terminar o sétimo ano e não ouvir falar em ciclos econômicos, em atividades que deram origem à ocupação do território brasileiro, você nem fez sétimo ano. Então, prestem atenção, porque esse assunto a gente vai repetir ele no decorrer desse ano, próximo ano, no oitavo ano. Vocês vão precisar, vocês têm que saber desse aqui. Esse não pode passar em branco de jeito nenhum. Bem, a gente viu, né, primeiro a estrutura do Brasil, localização, pontos extremos, e também nós tínhamos visto as raças, né, que deram origem ao povo, né, ao povo brasileiro, né. Agora nós vamos ver como que esse território foi ocupado. Vocês sabem o que a gente vê na história, né, na disciplina de história, do descobrimento do Brasil e tal. Então, para a história, vocês têm que saber a história em si, né? Quando que chegou, o que aconteceu, o que é que motivou os brancos portugueses a ocuparem o território brasileiro. Mas para a geografia, vocês têm que saber como se deu essa ocupação. Por que decidiram começar pela Bahia? O que estava favorável para eles lá? Por que não ficou só naquele trechinho que é hoje o estado da Bahia? Por que ocupou essa vasta área que hoje a gente conhece como território brasileiro, tão grande como é? Então, para a geografia, o que interessa é isso, a ocupação em si, o que motivou essa ocupação. Então, na página 350, diz o quê? Que no início, no século XVI, ao desembarcarem pela primeira vez em terras que posteriormente se tornariam território brasileiro, os portugueses encontraram vários povos que há muito tempo habitavam essas terras. Então, quando eles chegaram, eles já encontraram os indígenas, que eles, na verdade, foi quem, né, o denominaram de indígena. Bem, mas eles chegaram aqui e os índios já tinham as atividades deles, de caça, de pesca. E aos poucos, quando eles chegaram, eles começaram a ocupar e organizar da forma deles. Então eles foram, os brancos portugueses, eles foram ocupando da forma que eles achavam que era melhor. E eles foram, à medida que eles iam desenvolvendo uma atividade, eles iam demarcando aquela terra. Então, o que esse primeiro mapa mostra aqui, né? Ele mostra que tudo isso se deu, toda essa ocupação do território brasileiro se deu por conta dos ciclos econômicos. Nunca esqueça desse nome. Ciclos econômicos ou atividades econômicas. Aí você diz, e por que não pode ser atividade? Pode, mas por que é ciclo? Vou explicar. Porque começou em um determinado lugar e aí foi subindo, povoou aqui, depois veio para cá, aí Pará, voltou de novo, Amazonas, região centro-oeste, depois veio para o sudeste, depois o final aqui do Mato Grosso do Sul. Ciclo, eles fizeram de forma cíclica. Por isso o nome ciclo econômico, porque quando eles terminavam aquela atividade ou quando que para eles viam que aquela atividade não rendia mais, não dava lucro, eles mudavam para outro lugar. Então diz o quê? Que tudo começou com a atividade econômica ou com o ciclo do pau-brasil. Qual é a cor que está marcada aqui, pau-brasil? Esse verdinho aqui. Aí você pode dizer, mas tem marcação de verde aqui em todo o território da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais.
Bem, logicamente que a floresta, a árvore, né, o pau-brasil era encontrado nessa parte do litoral, mas tudo começou quando eles desembarcaram aqui. A gente vai citar como sendo Salvador, tá? Mas assim, estado, Bahia, ciclo econômico do pau-brasil. E eles começaram as atividades deles aqui, né? Aqui diz o quê? Que se deu nessa faixa litorânea brasileira da região Nordeste com a exploração do pau-brasil, a implantação, e aí aos poucos, quando eles viram que essa atividade já estava esgotando, já não estava mais dando lucro, eles resolveram encontrar bem aqui uma outra atividade. Que atividade foi essa? Que a gente vê aqui, ó, com essa corzinha aqui, cana de açúcar ou ciclo do açúcar. Então eles encontraram aqui e eles viram vantagem, né, neste ciclo do açúcar. Também teve ciclo do açúcar aqui? Teve sim, ó. Onde está marcado de rosa? Teve. Só que os principais engenhos de açúcar foi aqui nessa região, ó. Pernambuco, no estado que a gente considera como Pernambuco, da cidade que é de Olinda, né? Então foram se estabelecendo, sendo implantados engenhos de produção de açúcar. Bem, vocês veem aqui que aparece esse outro ciclo aqui chamado pecuária, né? Ciclo da pecuária. Como foi que se deu esse ciclo da pecuária? Vocês vão ver que ele está marcado de roxo bem pouquinho aqui, ó, perto aqui de Salvador. Mas quando você olha para este outro mapa, você vê que tem outras áreas. Ou seja, junto com o ciclo do açúcar, também surgiu um ciclo secundário, ou seja, ele aconteceu juntamente, quase no mesmo período que o ciclo do açúcar. Então surgiu o ciclo da pecuária, criação de animais, do gado bovino, que passou a ocupar uma vasta área também das áreas de plantação de cana. Ou seja, essas criações, primeiro elas foram implantadas para que fosse alimentando, para que servisse de alimento, né, o gado bovino, servisse de alimento para os trabalhadores aqui, né, dos engenhos de açúcar, que já não eram mais os índios. O que a história conta? Que nesse período aqui, quando foram implantados os ciclos de açúcar, já foram trazidos quem? Os negros da África. Foi a principal mão de obra dos engenhos de açúcar. Tinha índio também? Sim, mas bem pouco. A maioria já tinha fugido, outros foram presos, né, maltratados, mortos, mas a maioria já tinha fugido. A força maior para o açúcar e pecuária foi dos negros africanos, tá? Então, aqui a pecuária se estendeu. Tudo começou a partir daqui. Por que a gente foi encontrando criação de gado aqui? Porque esse gado ele foi fugindo para essas áreas. Ele não ficou só num lugar. Então, a partir do momento que quanto mais ele ia fugindo, as pessoas iam atrás e aí era como se fosse assim: cheguei nesse lugar, vou fazer moradia aqui. Então, à medida que eles iam adentrando ao território, eles iam formando os núcleos de povoamento, ou seja, casas, pequenos povoados até se tornarem as cidades que a gente tem hoje. Então, pegando aqui o nosso estado do Piauí, a principal atividade ou o ciclo que deu origem ao território piauiense, ao estado do Piauí, a formação do Piauí, foi o ciclo da pecuária. Bem, mas eu disse que a pecuária ela aconteceu juntamente com a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é o ciclo principal e o ciclo secundário a pecuária, porque foi para dar uma ajuda nos engenhos de açúcar. Bem, vocês podem ver aqui que tem um outro aqui marcado de verde, chamado de Drogas do Sertão. Onde foi que surgiu? Região amazônica. Então, esse Drogas do Sertão foi um ciclo que surgiu juntamente com a cana-de-açúcar e pecuária. Então, praticamente no mesmo período, não era no mesmo ano, mas era sempre no mesmo século, ó, nesse período aqui. Sendo que a sequência é
cana-de-açúcar, pecuária e drogas do sertão. Então, Drogas do Sertão, ele fez com que esse território da região norte, da região amazônica, fosse povoado. O que são as drogas do sertão? Ele cita aqui que são cacau, o urucum, a canela, o cravo. São especiarias que eles usavam para temperar a sua alimentação. O gado, por que a gente diz que foi secundário? Porque foi um ciclo que foi usado para o próprio alimento dos senhores de engenho. E Drogas do Sertão era como se fosse o tempero, era o que eles usavam como especiarias para as suas alimentações. Então, também é um ciclo secundário. Então, pegando aqui do início, pau-brasil e cana-de-açúcar são os principais. Mas, juntamente com a cana-de-açúcar, surgiu a pecuária e Drogas do Sertão. Vemos mais à frente um ciclo, né, que é um outro ciclo, que é considerado principal, né, que é esse que está com a marcaçãozinha aqui, ó, meio marrom, marrom mesmo. Aqui no meu tá marrom. É o ciclo do ouro e diamante. A gente sempre diz o ciclo da mineração. Qual o estado que, vamos dizer assim, que representou a mineração? O meu estado querido, Minas Gerais. Porém, só aconteceu em Minas Gerais? Não. Tinha ouro aqui na Bahia, ouro aqui nessa região do Goiás, na região do Mato Grosso, mas aqui foi onde foram estabelecidas as grandes barragens de rejeito, que hoje em dia a gente ouve falar que ainda existem, que muitas delas, como no caso a de Mariana, a barragem de Brumadinho, né, que romperam. Então, ainda hoje existe atividade de mineração lá. Só que nesse período foi o ciclo importante. Aí vocês podem perguntar, e o pau-brasil ainda existia? Bem pouquinho, mas ainda existia. Só que não era mais a atividade mais importante desse século XVIII. Cana-de-açúcar, ciclo do açúcar ainda existia aqui em Pernambuco? Sim, mas não era a atividade mais importante. A pecuária continuou, Drogas do Sertão continuou, mas aqui o que estava de mais importante aqui no período era o ciclo do ouro, ou ciclo da mineração, que vamos dizer assim, é representado pelo estado de Minas Gerais. O nome já diz, Minas Gerais. Então, em seguida, nós temos um outro ciclo. Temos como ciclo secundário o ciclo do algodão. Onde é que a gente pode encontrar esse ciclo do algodão? Vocês vão ver de forma bem clarinha, né, em algumas regiões aqui vem aqui no Maranhão, aí vem aqui em outras areazinhas aqui, porque mistura com o roxinho, mas o ciclo do algodão foi um ciclo muito importante, porém não é o mais importante, é um ciclo secundário, tá ok? Nós vemos aqui já, entrando aqui para o século XIX, o quarto ciclo mais importante, que é o ciclo do café. Então, o ciclo do café, que é um marronzinho mais claro que nós temos aqui, foi o quarto ciclo mais importante depois da mineração. Ainda existia para o Brasil? Sim. Engenhos de açúcar já tinha bem pouquinho, mas ainda existia. Os ciclos secundários, como pecuária, Drogas do Sertão, só fizeram aumentar a área. À medida que eles iam saindo de um lugar para o outro, eles iam povoando. Uns resolviam seguir, né? Ir atrás de outras atividades em outras áreas, mas outras pessoas resolviam ficar. Então, após a mineração, mesmo a mineração ainda forte, surgiu um ciclo que deu muito mais dinheiro, que foi o ciclo do café. Então, o ciclo do café passou a ser o principal nesse período aqui do século XIX. Qual o estado que a gente pode considerar assim, que foi o principal estado de produção do café? Começou aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários lugares você poderia encontrar, mas foi nessa região aqui de São Paulo
que a plantação se deu bem, vamos dizer assim, se deu muito bem com a questão do clima do local. Então, a gente pode considerar como o estado principal, assim, maior produtor do café, ou o estado de São Paulo. Só que hoje, eu digo para vocês, isso já foi até questão de algumas provas, inclusive de concursos que eu já fiz, que o maior produtor de café é o estado de Minas Gerais, tá? Mas no período, o estado principal era o estado de São Paulo. E continuando, surgiram outros ciclozinhos menores, secundários, como do mate, né, daquela erva mate. O cacau só aumentou também. E o fumo, que antes eles eram tidos aqui como especiarias, mas depois eles se desenvolveram em outras áreas e se tornaram também ciclos pequenos. Então, ciclos principais da ocupação do território. Ciclo do pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. E os outros ciclos eles foram surgindo como ciclos secundários para ajudar nos demais. Então, o território ele foi formado a partir desses ciclos. Eles chegavam aqui, formavam núcleos. Não quiseram sair daqui, foram para outros lugares, formavam núcleos, mas outras pessoas ficavam e povoavam aquele local. E assim, eles foram desenvolvendo e ocupando todo o território. Aqui nós temos agora a ocupação do território brasileiro na atualidade. E hoje a gente vive desses ciclos, são essas as atividades. Então, hoje, né, no decorrer do século XX, como o texto diz, o território ele foi passando por transformações conforme as coisas iam se desenvolvendo. Então, em 1950 surgiu o quê? O processo de industrialização e urbanização. Então, as atividades industriais elas se tornaram bem mais expressivas do que ciclos, do que a atividade de agricultura com essas plantações. Hoje, aí ele cita também 1950 como a marcação da construção de Brasília, né? E por isso foi criado Brasília, as rodovias, né, foram sendo os eixos, né, de circulação dessas mercadorias, eles foram sendo construídos, novas estradas, e isso fez com que o Brasil não ficasse só na atividade de agropecuária. Não, foram surgindo outras atividades, como a gente pode ver aqui na marcação. A atividade comercial, bem grande na região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. A atividade de agropecuária, de alto consumo, que é a nossa, o nome já diz, alto consumo. A nossa agricultura é muito usada para o nosso próprio consumo. A gente vende, mas na maior parte é para o nosso alto consumo, nosso próprio consumo. Temos aqui de roxinho, né, a grande atividade industrial de alta tecnologia, como o estado principal, São Paulo. Temos também aqui de verde a atividade predominantemente extrativista. Quer dizer que aqui no Amazonas, no Pará, não tem indústria? Tem, só que o principal aqui é o extrativismo vegetal, tirado como, por exemplo, látex e outras especiarias. O açaí é um extrativismo vegetal. Que mais à frente vocês vão entender essa diferença aliás, a gente já viu um pouquinho no sexto ano, né? A diferença de agricultura e extrativismo vegetal. Porque a agricultura, o nome já diz, cultura, eu cultivo, eu plantei e eu vou colher no tempo certo. Extrativismo vegetal não, é algo que eu vou tirar da natureza que eu nem plantei. Por exemplo, o açaí, você não anda plantando açaí, não, tem na natureza próprio para você tirar ali, daquele jeito ali, você extrai e vai fazer o uso daquilo ali. O coco babaçu é um tipo de extrativismo, aqui no caso do Nordeste, né? Do Nordeste, assim, principalmente Maranhão e Piauí, né? Que você retira da natureza sem você ter plantado. Então, isso é extrativismo. Então, essa região amazônica aí é grande especialista nessa área. Temos também pequenos núcleos, né,
bem pequenos mesmo, de indústrias de eletrônicos, como nós podemos destacar aqui Manaus, onde tem a Zona Franca de Manaus, que a gente vai ver quando a gente vai estudando cada uma das regiões separadamente, tá ok? Então, gente, o foco dessa aula é ciclos econômicos. Não esquecer esse nome. O que deu origem à ocupação do território, a distribuição das pessoas de todo o território brasileiro foram os ciclos econômicos ou atividades econômicas. A gente costuma chamar ciclos mesmo, porque foi nessa forma cíclica, tá? Então aqui nós temos a atividade, né, dessa aula. Nós já temos duas atividades para corrigir. Eu vou ver uma outra forma para enviar as respostas dessa atividade, porque senão o vídeo fica muito grande, fica pesado para poder postar, tá? Entenderam? Eu até queria fazer aqui, mas eu vou ver uma outra forma, mas vai ser corrigido sim a atividade, tá? Então tá aqui a atividade, 3 questões, mas observem essa atividade, essa questão aqui, que ela é a mais importante, é como eu disse, é a mais importante. Então, qualquer dúvida, me procurem, não fiquem com dúvida, leiam o texto, principalmente esse assunto, ele é o mais importante. Se vocês não leem o texto, vocês não terão condições de responder. E eu digo mais, todos os outros capítulos na sequência, nós vamos precisar desse conteúdo sobre os ciclos econômicos. Então, por favor, não deixem de fazer a leitura, tá ok? Até mais!